Tua Bíblia comigo em Salmo 103. Agradecer a galera online, olha quanta gente online, somos 300 pontos agora online. Você que está online aí, que Deus te abençoe, que você possa cultuar a Deus em nome de Jesus. Temos pastores, presbíteros no chat para te direcionar qualquer coisa, e é uma grande bênção. Vamos estar junto para receber essa palavra. Salmo 103 no versículo 19. A palavra vai dizer assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Quem crê nessa palavra? Não, mas assim, quem crê de verdade? Porque às vezes é muito fácil ler um texto, às vezes é muito legal de ler, o difícil é nós crer totalmente. E eu tenho aprendido isso esses dias. Quero agradecer o carinho de todos da igreja, porque lá em casa tem chegado muitos presentes. A pastora agora é uma que está online. Eu te amo, a mulher mais linda dessa terra. Está acompanhando online, a minha intercessora, que ora por mim, que disse para mim quando eu tinha 18 anos, eu vou casar com um pastor. Eu falei, então vamos terminar, porque nunca você vai casar com um pastor. E a minha intercessora, e para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui essa noite. E nós tivemos uma enfermidade, ela está com uma paralisia facial, e agora deu uma piorada porque pegou a herpes zoster. E eu tenho aprendido a viver e entender, e Deus tem me dado algumas palavras, e essa de hoje, por mais que estamos no começo do ano, eu entendo que tem situações na nossa vida que, se nós perdemos o controle ou não deixar o controle na mão de Deus, achar que não está com Ele, no começo do ano, o nosso ano automaticamente não vai desenvolver. Porque se eu entendo que eu vou viver um ano da colheita, se eu entendo que eu vou ter uma colheita, eu preciso preparar e plantar. Se eu não entender que o controle está na mão de Deus e eu não ter esse entendimento, automaticamente eu não vivo essa colheita. Então Deus tem me feito entender, e eu quero trazer algo para você da parte de Deus, porque nós recebemos a palavra colheita e descanso. Quem crê nisso? E nós recebemos também que seria o mês da vitória, mas da vitória no deserto, porque vitória lá em Maldivas, meu Deus, que delícia. Mas vitória no deserto é sinal de que às vezes, será que o controle realmente está na mão de Deus? Será que realmente Deus continua governando sobre todas as coisas? Eu imagino aquele povo no deserto, 40 anos, será que Deus realmente está no controle? E é engraçado porque quando nós estamos passando por algo, ainda mais no dia 25, acabando o mês, nós podemos pensar, meu Deus, eu não vou viver o mês da vitória. E por algum tempo eu fui tomado por esse pensamento, falei, não vai dar. Mas eu quero declarar sobre uma palavra sobre a tua vida. Jesus está vindo ao teu encontro, e para Ele um dia é como 1000 anos. Basta apenas uma palavra e Ele muda toda a história. Eu creio que ainda esse mês eu estarei pisando na igreja com a pastora. Eu creio que ainda esse mês ela será curada, porque aquele que liberou a palavra é fiel, e Ele é fiel e poderoso para cumprir, irmão. Mas nós temos que crer, e é difícil. E eu tenho visto a igreja se levantando. Mais lindo que os presentes são os cartões que vocês escrevem. É tão legal, as vizinhas lá tá tudo brava com os maridos, porque tá falando, olha como esse homem trata essa mulher. O ano começou e todo dia é flor que chega, é cesta de chocolate. E eu saio de casa assim, passo para os porteiros e falo, meu Deus do céu. Eles olham, o porteiro falou, o que está acontecendo? Eu falei, resolvi mimar minha esposa esse ano. Brincadeira, vocês estão sendo demais, tanta coisa linda, tanta mensagem maravilhosa, mas mesmo assim o diabo nos tenta a pensar que o controle não está mais na mão de Deus. E eu vim aqui liberar uma palavra, o controle continua, Ele não perdeu o controle de nada. Quem crê nessa palavra? Ele não perdeu o controle de nada. E eu quero ler uma história com você. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, no versículo 11.
O texto começa assim, algumas versões vai dizer no dia seguinte. Aqui na NVI está dizendo logo depois. Logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Eu queria uns 10 aqui comigo agora para entender esse texto. Deus interveio em favor do seu povo. Eu queria pelo menos 10 crentes agora pentecostal para dizer: Deus interveio em favor do seu povo. Deus está intervindo nessa história. Se prepara, meu irmão. 17. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Até aí, fecha os teus olhos. Peça para Deus falar com você. Peça para Deus ministrar a tua vida. Peça para Deus mostrar para você que o controle continua nas mãos dele. Espírito Santo, esse culto é teu, Pai. Nós já te louvamos, nós já te adoramos com os nossos dízimos e ofertas. E nós agora, Pai, estamos te pedindo, ministra as nossas vidas. Espírito Santo, usa a minha vida, Pai. Que a minha carne se calhe, o teu Espírito resplandeça. Que os teus filhos possam entender. O Senhor sabe cada um que está aqui. O Senhor sabe cada luta que cada um está enfrentando. Pai, mostra para eles que o Senhor não perdeu o controle. Livra, Senhor, nós das distrações e mantenha-nos focado na tua palavra. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém e amém. Aplauda ao Senhor pela palavra dele. Dá um glória a Deus aí, irmão. Dá um aleluia aí. Isso. Vem comigo, irmão. Vamos junto em nome de Jesus. Amém? Vamos entender um pouco do contexto dessa história que nós acabamos de ler. Aquela viúva, naquela época, mulheres, não era como hoje, que são mulheres empoderadas, mulheres maravilhosas, que são mulheres que falam: eu vou na igreja, o caderno do sonho está aqui, eu vou. Naquela época, não, se tornando viúva, era um pouco pior, mas ainda tinha esperança, porque tinha um filho para continuar. Mas a palavra diz que ela estava no caminho do enterro do único filho. Mesmo ela, depois de perder o marido, estava indo enterrar o seu filho. E não era como é hoje, que muitas vezes as mulheres são provedoras do lar, são trabalhadoras e com trabalhos cada dia melhores, e amém, glória a Deus por isso. Mas naquela época, uma mulher sem o seu marido, ela perdia muita coisa. E sem o filho, então, praticamente perdia tudo. Então aquela mulher, ela estava assim, já tinha perdido o marido, estava numa situação muito vulnerável. E agora ela está no enterro, caminho do enterro. Ela está no cortejo para enterrar o seu único filho. Ou seja, aquela mulher, ela não tinha herança própria, ela não tinha independência financeira, e a dependência dela era no marido. Passando o marido, a dependência delas tinha sido totalmente depositada no filho.
Imagina você como estava a cabeça daquela mulher naquele cortejo. Imagina você como que estava ela indo enterrar um único filho, passando por tudo aquilo de novo. Toda uma situação que ela já tinha vivido, ela estava vivendo novamente. Imagina o comentário das pessoas, porque tem pessoa que vai no velório só para comentar quem foi, quem não foi. É assim ou não é? Tem pessoa que só vai para ver se o fulano está dando risada, se está feliz ou não. Imagina a conversa, o boato, de novo, tadinha, meu Deus, o que está acontecendo? Aquela mulher, ela estava totalmente perturbada, eu acredito. Se você for ver no versículo 12, o texto diz que ela estava se aproximando à porta da cidade. O versículo 12 diz que ela estava aproximando da porta da cidade, e ela estava saindo. Ela estava saindo. Ou seja, a porta da cidade, nós sabemos que quando Neemias foi reconstruiu as portas da cidade, é onde tinham muitas decisões eram tomadas nas portas das cidades. Naquela época o pessoal colocavam guardas nas entradas da cidade, nas portas para vigiar. Então ali tinha reconhecimento público, ali tinha decisões a ser tomada. Então imagina aquela mulher saindo da cidade, ela estava saindo e eu imagino o diabo falando para ela: acabou, a sua única esperança eu estou enterrando, para você não tem opção, para você já era. Como eu imagino que o diabo está falando na cabeça de alguém que entrou aqui: esse ano não tem colheita para você, esse ano para você não dá, olha a enfermidade que você está, olha quanto falido você é. Eu imagino ela saindo e falando: mas mal sabia o diabo que ao caminho de encontro vinha aquele que tem a chave da morte nas mãos. Jesus vinha vindo ao encontro para dizer: eu cheguei e essa história eu vou transformar em nome de Jesus, irmão. Aleluia, aleluia. Imagina como estava. Talvez você está aqui e está pensando: acabou. Talvez você está aqui e está pensando: eu vou sair da casa. Ela estava saindo. Nós lemos junto, ela estava saindo. Imagina o diabo: sai, porque para ela estava sendo excluída da cidade. É como se o pessoal estivesse excluindo ela, falando: sai, você não tem mais voz social aqui. O que você vai fazer? Não tem mais ninguém para lutar para você. Você não tem mais nada, sai. Ela estava saindo. Talvez você entrou aqui e está pensando: eu vou sair de casa. Talvez você entrou aqui e está falando: hoje, se Deus não falar comigo, eu saio da igreja. Eu vim te dar uma notícia. Vem vindo Jesus com os discípulos e uma grande multidão aí. Se prepara, porque Ele está te encontrando essa noite. Ah, meu irmão, será que você poderia dar um glória a Deus aí no teu lugar e dizer: Jesus me encontrou? Aleluia! Jesus está vindo. Ah, eu quero liberar essa palavra. Eu imagino aquela mulher saindo, e eu imagino ela dizendo assim: controle do quê? Controle? O controle já não está na minha mão há muito tempo, muito menos na mão de Deus, porque se tivesse na mão de Deus eu não estaria vivendo isso. Talvez você entrou aqui e está pensando: controle na mão de Deus? Olha o que eu estou passando, olha o que está acontecendo comigo. Começou o ano, já entrou o ano, está acabando o primeiro mês, eu continuo vivendo as mesmas coisas. Ah, quem está com o controle na mão vem chegando ao teu encontro, meu irmão. Jesus vinha se aproximando dela para dizer: o teu lugar não é aqui, o teu lugar é de volta lá, porque eu vou transformar essa história. Se você está pensando em sair do trabalho, não vai sair. Se você está pensando em sair de casa, não vai sair, porque Jesus te encontra hoje e te dá uma palavra: calma, porque eu vou intervir na sua história. Aleluia, aleluia, irmão, aleluia. Jesus está vindo aí. Cutuca o irmão do teu lado e fala: Jesus está vindo aí. Pastor Francisco não gosta muito que fala. Olha para o irmão do lado. Já vou logo avisar vocês. Então vou falar hoje só umas 8 vezes. O senhor aguenta 8? Aguenta? Olha para o irmão do lado. Eu sei que às vezes você também não gosta. E o bispo fala uma coisa que é verdade: a gente quando está sentado não gosta, mas quando está aqui em cima é uma delícia.
É verdade. Jesus está vindo aí. Eu não sei o que você tem vivido, meu irmão, mas Jesus está chegando. Jesus está chegando. E o que eu acho engraçado é que quando o texto começa, diz em algumas versões no dia seguinte, e outras vem dizendo logo depois. Logo depois ou no dia seguinte do quê? Deixa eu te falar uma coisa. Era mais um dia comum. Era mais um dia ruim para aquela mulher. Porque ninguém começa uma boa história dizendo, no dia seguinte, quando você dá o seu testemunho, ou quando você vai contar uma história, você fala assim, no dia seguinte, é nada, se for mulher ainda, ela coloca todos os detalhes de como ela acordou, o que ela fez, não vai dizer no dia seguinte. Às vezes seria papo de homem, tá tudo bem, bom, dia seguinte. Mas ninguém começa um dia bom só assim, no dia seguinte. Era apenas mais um dia. Era um dia ruim para aquela mulher. Mas eu vim liberar uma palavra sobre a tua vida. São em dias ruins que Deus manifesta a glória dele. Dias bons são bons o suficiente para Deus manifestar o poder dele. São em dias ruins, são em dias comuns que Deus escolhe para fazer o extraordinário. Pastora Vivi disse aqui, não há nada impossível para Deus. Pode ser hoje que ele muda a história da tua vida, porque é num domingo comum, num culto comum, que ele escolhe para transformar a tua história, meu irmão. São em dias ruins que o Espírito Santo se levanta e age ao favor de nós. Eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido isso. Preguei na Level Up sexta-feira, eu acabo de pregar, o pessoal fala, pastor, corre para o hospital, a pastora está no hospital. São em dias comuns que Deus intervém na nossa história. E era um dia comum, mas Deus decidiu encontrar aquela viúva. E olha o detalhe, era seguinte o que? Se você iniciar o capítulo 7, vai contar que Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum é um pouco antes de Naim. Jesus estava em Cafarnaum e ele é procurado pelos líderes do centurião. O centurião estava com o seu servo doente e ele procura Jesus. Quando ele sabe que Jesus está, coloca para mim Lucas 7 no capítulo 1, só para a igreja entender. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. É uma história bem conhecida. O centurião reconhece a autoridade de Jesus, ele vai até Jesus e ele diz, Jesus, eu não quero te incomodar. Depois você pode ler lá o começo, é do versículo 1 até o 10. Ele vai dizer assim, Jesus, eu não quero te incomodar, basta apenas uma palavra tua e o meu servo é curado. Ele ainda fala assim, eu sou chefe, eu digo aos oficiais, vão, eles vão. Eu digo, volta, eles voltam. Ou seja, se o Senhor liberar uma palavra, pode acontecer. Jesus olha para ele e fala, uau, te digo que nunca vi tamanha fé em Israel. E eles voltam e aquele oficial é curado. Por que que eu estou dizendo tudo isso? Porque o centurião ouviu falar de Jesus e mandou os líderes atrás dele clamar por Jesus. Ele foi até Jesus e disse assim, Jesus, eu sei que se o Senhor der uma palavra, pode mudar. Tá, pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver que aquela viúva, a história não conta, ela não clamou. No dia seguinte, Jesus vai até ela, mas a história não conta que ela clamou. A história só fala que Jesus, vendo ela, se compadeceu. A história fala que ela estava saindo com um cortejo, e não fala que eles estavam louvando, que eles estavam clamando, que eles estavam pedindo. Nenhum momento você vê na história a viúva de Naim clamar a Deus. Nenhum, você não vê isso na história. Ela não clamou, ela não orou.
Mas mesmo assim, Jesus foi ao encontro dela. Eu vim aqui para pregar para alguém, para dizer: essa situação está tão para te destruir, está te deixando tão para baixo, que você está sem força para orar, que você não consegue mais pedir. Mas Deus está dizendo assim: fica tranquilo, porque eu estou te colocando na minha agenda hoje. Eu te incluo na minha agenda, viúva. A viúva de Naim não clamou, mas Deus já tinha colocado ela na agenda dele. O Espírito Santo me trouxe aqui, eu não sei para quem, mas para liberar uma palavra e para te dizer: Ele está te colocando na agenda dele. Ei, 2026 não é você quem faz agenda, é Deus que te inclui na agenda dele. Aleluia, aleluia. Aquela mulher não clama. Como pode? Ela não clama, ela não pede, mas Jesus se compadece dela. Deixa eu explicar, porque hoje com a internet é bom explicar. Eu não estou falando para você que você não tem que vir na igreja, porque senão depois o bispo chega aqui domingo, não tem ninguém. Fala, o pastor falou que não precisa nem orar que Jesus vem contra nós. Não, pelo amor de Deus. Eu estou querendo te dizer que a soberania de Deus é tão poderosa que Ele decide a hora de incluir eu e você na agenda, porque Deus conhece a tua fraqueza, porque Deus sabe da tua luta. Tem situação que nós nos levantamos como um leão para orar, para clamar, mas tem situação que nos toma, que tudo que queremos é ficar num quarto, que tudo que queremos é ficar deitado, porque perdemos as forças. Em 2009 o meu pai faleceu de infarto, muitos já sabem. Mas eu tinha 18 para 19 anos e eu que estava junto com ele. Então eu vi toda aquela cena, nós estávamos de mão dada quando ele infartou, ele entrou em convulsão. Foi uma cena muito feia. E eu lembro que depois de ver tudo aquilo, levar meu pai para dar choque nele, eu fiquei vendo, os médicos optaram por me dopar. Então me deram uma injeção na veia e eu fiquei meio adormecido. E quando eu me dou por mim, eu vejo o meu irmão mais velho, o presbítero Renatinho, chegando. E ele chegou para mim e falou assim: você já orou? Tadinho de mim, irmão. Estava vendo meu pai ali convulsionando. Deus sabe do meu coração. Eu não conseguia ter força para orar, eu estava tão desesperado. E é para esse tipo de gente que eu vim pregar aqui hoje. Imagina você como estava aquela viúva: eu já perdi meu marido, agora estou indo enterrar meu filho, eu não tenho força nem para clamar, eu não tenho força nem para pedir. Mas Jesus já estava vindo de Cafarnaum em direção a Naim, dizendo: você não precisa, a minha soberania está aqui. E eu estou dizendo: eu estou com compaixão tua, estou te incluindo na minha agenda. E hoje você vai viver o maior milagre da história da tua vida. Tem sonhos aí que você não tem nem força para orar mais. Jesus está falando: eu estou incluindo na minha agenda esse ano. Eu estou incluindo na minha agenda esse ano. Quem crê nisso? Quem crê que Deus vai te incluir na agenda dele? Ô irmão, uma coisa é você incluir na agenda, outra coisa é as pessoas incluir você. Quando alguém liga e fala assim: quem adora ser convidado para casamento, festa, aniversário? Quem gosta? Tem gente que se não convidar faz barraco. Fala: vou convidar para não dar barraco. É assim ou não é? Imagina Deus te colocando na agenda dele. E Ele te trouxe aqui para dizer: fica tranquilo, hoje é dia 25, você não viveu nada. Eu escolho o dia comum para fazer o extraordinário. Você ainda vai viver o mês da vitória. Você ainda vai ser o maior vendedor dessa empresa. Você ainda vai ter essa palavra liberada, porque eu estou te incluindo na minha agenda. Ei, só você que está incluso na agenda de Deus, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Dá um aleluia aí. Aleluia, meu Deus. Olha para quem está do teu lado e fala: você está na agenda de Deus. Fica tranquilo. Ela não pede nada, ela não tinha força, mas aquele que tem o controle é soberano sobre todas as coisas. Salmo 139, 16. Olha o que a palavra vai dizer: os teus olhos viram o meu embrião,
Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Jesus te coloca na agenda dele hoje, você crê? Eu não sei a luta que você está vivendo, eu não sei o desafio que você tem esse ano. Talvez você está pensando, meu Deus, é só se Jesus entrar nessa agenda. Ele veio aqui e te trouxe esse culto para dizer: eu estou te colocando na minha agenda, em nome de Jesus. Jesus muda o seu destino, vai para Naim para incluir aquela viúva. Jesus muda para poder tocar nela. Quando Ele te inclui na agenda dele, é sinal que Ele está dizendo para você: eu nunca perdi o controle. Eu nunca perdi o controle. Ei, igreja, Deus é soberano, o controle está na mão dele. Aleluia. E aí o texto continua, e a palavra diz que Jesus se compadecendo dela, Jesus tendo compaixão dela. Entenda, Jesus não faz acepção de pessoas. Tem gente que acha que vir na igreja tem que sentar no primeiro banco, porque é aqui que vai receber a palavra. Jesus está te vendo e está dizendo: eu vou intervir na sua história aí no último banco. A galera em pé aí da intercessão, os voluntários, Jesus está falando: ei, eu estou com vocês também. Ei, Jesus está dizendo assim, não é aquele que clama mais, ou aquele, porque Jesus não trabalha assim. Jesus está ensinando para mim e para você que Ele é soberano. Nós não vamos deixar de clamar, não vamos deixar de buscar, não vamos deixar de nos reunir, mas Deus está dizendo: quando acabar suas forças, eu intervenho na tua história. E aí, depois de se compadecer, Ele diz para ela algo óbvio, mas que não encaixa num velório. Ele chega para aquela viúva e Ele diz assim: não chores. Ele chega para ela, se compadece dela e diz: não chore. Como você vai estar num velório de uma mulher que já perdeu o marido, está no caminho do enterro do filho, e vai dizer para ela: não chore? É algo óbvio, porém não encaixa com a situação. Quem aqui já deu alguma gafe em um velório ou aniversário, alguma coisa? Eu vou contar uma só da Bispa Geisa que eu sei. A Bispa Geisa chegou num velório, abraçou a mulher e disse: parabéns. Parabéns. Logo eu entendo que ela estava doida para o marido morrer. Devia estar se aconselhando com a bispa, falando: esse traste precisa ir embora. A bispa falou: meu Deus, eu dei parabéns, eu não sabia o que falar. Só abraça então, né? Sabe aquele memezinho? Fica quietinho. Jesus chega para ela e fala: não chores. Agora entenda comigo que quem em sã consciência, no enterro do filho, único filho, depois do marido, ia dizer: não chore? Será que eu e você teria a capacidade de dizer para aquela mulher: não chore? Jesus chega para ela e diz: não chore. E Jesus me trouxe aqui essa noite sem conhecer a tua história, sem saber o que você está passando. Talvez você está online aí, está internado agora, está num leito, e Jesus me autoriza a te dizer: não chore. E Jesus está falando para alguém aqui na igreja: não chore. Sabe por quê? Não porque Ele é insensível, mas é porque Ele sabe que Ele tem autoridade para dizer isso. E hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu vim aqui para dizer para alguém: não chore, não chore. Tem como vir comigo? Não chore. Declare isso. Te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tu não chore, não chore. Recebe essa palavra. Não chore,
É Deus dizendo. Você não dorme. É quem tem autoridade dizendo isso. Não chore. Muita gente que te ama. Vai passar. Deus mandou te dizer. Aleluia. Que vai acontecer. Aleluia. Deus mandou te falar. Vai passar. Que tudo vai passar. Aleluia, aleluia, aleluia. Era Jesus dizendo para aquela viúva: não chore, porque quem cuida de você chegou. Ele estava dizendo não porque era insensível, mas ele estava dizendo porque ele foi para lá exatamente para isso. Jesus te trouxe aqui essa noite exatamente para dizer: não chore, não chore. Apocalipse 21:4. Olha que texto lindo. E se você está passando por alguma luta, se você tem chorado, se você tem achado que Deus perdeu o controle, guarda, tira uma foto, guarda, para você orar todos os dias. Ei, ele vai dizer: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ei, viúva, não vai ter mais lágrima. Ei, viúva, não vai ter mais morte, não tem mais tristeza, não tem choro, não tem dor, porque aquele que venceu a morte chegou na sua história. Ei, Cabana, Deus está dizendo para alguém aqui: não tem mais dor, porque eu cheguei hoje. Recebe, irmão, recebe. Ah, eu creio e recebo na minha vida. Não tem dor, não tem choro, eu recebo em nome de Jesus. Ele vai enxugar as lágrimas dos teus olhos. Ele fala para ela: não chora, não chora. E o que ele diz não é porque a autoridade dele está na frase, a autoridade dele está em quem ele é. Jesus fala: não chore. Ah, meu Deus, eu não sei o que você tem vivido, irmão. Nós estamos apenas no começo do ano, eu sei. Mas tem lutas que já no começo do ano vêm nos castigar. E às vezes tem lutas que nós trazemos de anos anteriores. Deus te trouxe aqui para dizer: não chore, acaba hoje, já passou em nome de Jesus. Ah, meu Deus, eu estou vendo algumas pessoas chorar aqui. Deus vai enxugar tuas lágrimas, meu irmão. Deus vai tocar na tua vida hoje. Deus vai intervir na tua história. Ah, quem crê nessa palavra, quem crê nisso, para dizer: eu creio, Jesus, eu creio e eu tomo posse. Todo choro vai sair de casa, porque aquele que tem autoridade chega hoje, em nome de Jesus. Aleluia. E aí o texto continua no versículo 14. Jesus diz para ela: não chore. E aí ele se aproxima e toca no caixão. Algumas traduções vão dizer esquife. Jesus toca no caixão e os que carregavam pararam. Até aí a primeira parte do versículo. Jesus aproxima, toca no caixão. E o que mais me chama a atenção aqui, que eu acredito que aquela mulher não tinha problema com o caixão. O problema dela era a dor que estava se repetindo. O problema dela já não era mais o cortejo. O problema dela era estar vivendo o mesmo ciclo de novo. Era o mesmo ciclo, a mesma história se repetindo. Ei, eu já vi isso. A Bíblia não relata quanto tempo foi entre o marido e o filho. Eu não sei te dizer, mas uma coisa eu sei. Tem situações que nos atormentam, que nós ficamos assim. Eu já vi isso acontecer lá atrás com meu avô. Eu já vi isso acontecer com meu pai. Eu já vi esse ciclo. E o que me machuca não é a história, é a dor que eu estou sentindo. Eu imagino aquela viúva sofrendo com a dor, mas Jesus toca para dizer assim: a partir de agora ciclos serão mudados. Aquele que tem o controle está mudando o ciclo da tua vida hoje, irmão. Jesus toca no caixão, Jesus toca e diz assim: eu vou mudar os ciclos. Acontecia com a tua avó,
acontecia com o teu avô, com o teu tio, porque a minha família toda bebe e eu tenho problema com a bebida. Acontecia. A partir de hoje, Jesus está tocando nessa situação e a partir de você não acontece mais. Porque a minha avó não pôde engravidar, a minha mãe sofreu, eu estou sofrendo, você estava sofrendo. Jesus toca o teu ventre hoje e a partir de hoje os ciclos vão mudar, porque quando Ele chega e Ele toca, Ele muda os ciclos. Meu irmão, eu queria que você entendesse isso. Tem ciclos na tua vida que Deus está mudando hoje, porque Ele vai tocar em nome de Jesus, irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode aplaudir. Aquele que tem o controle, aquele que tem o controle está mudando os ciclos. Ele toca no caixão. Jesus para o cortejo, o enterro. Jesus toca no instrumento da morte. E Jesus para quem estava conduzindo o caixão. Isso nos ensina que quando Ele chega, Ele muda ciclos. Ele tem autoridade sobre a morte, porque Ele toca no caixão. E Ele está dizendo assim: vocês que carregam, eu vim liberar uma palavra aqui, eu não sei para quem é. Tem pessoas que se aproximam de você e só te levam para o buraco. Tem pessoas que se aproximam de você é só para te carregar. São más companhias que te levam para aquilo que não é de Deus. Hoje Deus está dizendo: eu estou tocando e vai parar. Eu vou mudar o ciclo de amizade, eu vou mudar o ciclo de ambiente. Eu vou te tirar desse lugar e vou te colocar na minha agenda que eu escolhi para você, irmão. Jesus vai mudar ciclos aqui essa noite. Jesus toca. Aleluia, aleluia. Jesus vai mudar o ciclo. Era Jesus dizendo assim: até aqui vai um ciclo, daqui não passa. Era Jesus dizendo: você está vindo até a porta, viúva, e eu estou chegando também até a porta, daqui não passa. A partir de agora eu mudo essa história. A partir de agora eu entro nessa casa. A partir de agora eu entro nessa família e os ciclos serão mudados. Jesus está falando para alguém: eu estou entrando na sua casa hoje, eu estou entrando no teu trabalho hoje, eu estou tocando, e esse ciclo você vai ver mudar em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, irmão. Era Jesus dizendo: ei, eu vou interromper ciclos que parecem inevitáveis. O que aquela mulher podia esperar, irmão? A não ser jogarem o filho dela no túmulo e enterrarem. Afinal, todos nós já participamos em algum momento de um velório. Quando o cortejo está andando, ninguém espera mais nada, é o inevitável. Vão colocar no túmulo e vão enterrar. Jesus muda ciclos inevitáveis. O que parece que não tinha jeito na tua vida, o que parece que não tinha jeito na tua casa. Esse traste do meu marido não tem jeito. Jesus vai mudar o ciclo e você vai começar a dizer: esse lindo tem jeito, porque Jesus mudou o ciclo. Meu Deus, o teu filho vai vir para a casa do Senhor, porque Deus está mudando o ciclo. Você vai ver a tua família rendida aos pés de Jesus. Aleluia, meu irmão. É Jesus dizendo: eu tenho o controle até sobre a morte. Eu toco e eu dou ordem para que mude. Eu tenho a chave da vida e da morte na minha mão. Jesus muda o ciclo. Meu Deus. Daniel 2:21. É Jesus dizendo: ei, o controle está comigo, sou eu quem faço todas as coisas. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. É Jesus que guarda a tua casa, é Jesus que muda o ciclo. Ele estava dizendo para aquela mulher: ei, sou eu o dono das estações, e a estação sua não é mais morte, a sua estação agora é vida, porque eu estou tocando aqui, eu estou mudando o ciclo. Senhor, olha para a nossa nação, Pai, toca no Brasil, Jesus. Semana que vem vamos ter um evento de avivamento, mas eu creio que muitos avivamentos já têm acontecido aqui nessa igreja, em tantas igrejas espalhadas pelo Brasil.
Brasil. Pai, olha, Senhor, porque nós cremos na palavra de Daniel. É o Senhor quem destrona reis, é o Senhor quem estabelece reis. Eu creio que é o Senhor quem está no controle, é o Senhor quem sabe de todas as coisas. Guarda o nosso país, cuida, Jesus, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E se tem uma coisa que nós declaramos, é que o Senhor é o Deus do Brasil. Aleluia! Aleluia! Jesus é o Senhor do Brasil. Aleluia! E para a gente encerrar, tá fraco. Eu já sou logo assim declarado, eu já falo, tá fraco. Esse daqui no YouTube, você que está no YouTube, foi só o ensaio. Para a gente terminar. Glória a Deus. Você que está visitando tinha que gritar bem forte. Amém? Mas o texto continua. E a outra parte do versículo é que ao tocar o caixão, Jesus libera uma palavra. E eu não sei, talvez você veio aqui esperando uma palavra e Jesus está liberando ela hoje. Antes, 14. Jesus toca e aí o texto diz: Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. Ei, cabana, eu digo, levante-se. Toda situação que você acha que Deus não está no controle, Ele te trouxe aqui para te dizer: levante-se, porque eu cheguei e eu sou Deus na tua vida. Aleluia! Glória a Deus. Levante-se. Levante-se para lutar com essa enfermidade. Levante-se para lutar pela tua família. Levante-se para lutar pelo teu ministério. Levante-se para lutar pela tua empresa. Jesus está dizendo: levante-se. Imediatamente o menino senta e começa a conversar. Oh, meu irmão, Jesus está dizendo para você: levante-se. E todo medo que aquela viúva, aquela mãe estava, todo medo vai embora. Porque quando quem tem o controle age, o medo vai embora. Jesus diz: levante-se. Imediatamente o menino conversa. E o versículo 16 agora: todos ficaram cheios de temor, louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós. Deus interveio em favor do seu povo. Eu acho que quando Jesus tocou no menino, no versículo 14 de novo, quando ele diz: levanta, levante-se, eu acho que os discípulos começaram a poder. Eu acho que os discípulos começaram, e foi virando um coro inteiro daquelas multidões. Ele está falando para alguém aqui hoje: eu estou chegando e eu tenho poder para mudar essa história. A hora que aquele menino ouve, ele levanta. Nada é impossível para Deus. Essa situação Ele vai transformar. Para dizer que basta apenas uma palavra dele. Jesus só falou: jovem, eu te digo, levante-se. Levante-se. E Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: levante-se. Isso não é para a morte, é para a minha glória. Levante-se, porque não acaba aonde o diabo tentou pôr ponto final. Eu estou pondo vírgula. A história continua. Levante-se. E todo medo vai embora. Todo medo vai embora. Porque o controle nunca saiu das mãos dele, irmão.
E hoje Ele me autoriza a dizer para você: será o melhor ano da tua vida, porque o controle não saiu das mãos de Deus. Você vai viver um 2026 maravilhoso. Você vai ver o favor de Deus. Aquela viúva podia ter pensado: agora acabou, e depois ela devia pregar para todo mundo. A palavra diz que depois os vizinhos todos ficaram sabendo. Deus interveio em favor do seu povo. Cabana, eu vim liberar uma palavra. Deus vai intervir em favor de nós. Aleluia! Uma palavra e os mortos viverão. Basta uma palavra, os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo muda. Se pedimos em teu nome, basta uma palavra, os mortos viverão. Basta uma palavra, os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo muda. Se pedimos em teu nome. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, fala com Deus.